Boa noite. Boa noite, queridas. Vamos entrar. Minha convidada linda já tá aqui. Vamos chegar. Que bom que vocês estão aqui. Vocês me ouvem bem? Ai, boa noite, amada. Eu já vou te chamar, tá? Hoje o encontro é muito especial com a Cecília, já vai entrar aqui. Vai ser uma live mais curtinha, tá, gente? A gente vai fazer uma live de uns 40, 45 minutos, mas vai ser linda. Tenho certeza que esse tempo a gente vai trazer muito conteúdo valioso para vocês, pra gente. Quero agradecer vocês por essa semana de lives, pela presença, pelo workshop que vai acontecer sábado. Quero lembrar vocês, quem ainda não se inscreveu no workshop Quando Me Amei de Verdade, que vai acontecer agora no sábado. E tem muita mulher inscrita, gente. Eu tô muito feliz que vocês aceitaram esse convite. Vai ser uma manhã de sábado linda, né? Um workshop que eu tô preparando com muito carinho, com conteúdo rico, para que realmente algo se movimente aí dentro de vocês, dentro de mim, dentro de cada mulher que vai estar comigo ali na sala, tá bom? E deixa eu chamar então agora a minha convidada maravilhosa, Cecília Antipoff. Peraí, tá aqui, já até mandou o convite. Ai, vamos chegar. Deixa a Cecília chegar aqui para a gente começar a nossa conversa. Ei, Dani! Oi, amor, você tá boa? Boa noite, lindeza. Tô joia e você? Graças a Deus, tudo bem também. Tudo aqui, tá? Uma vida que você sabe, né? Vida de mãe, de psicóloga, de cozinheira, de dona de casa, de tudo junto e misturado. Aquele desafio, né, Dani? Filhotes de férias é intenso, sei bem. Ô, Dani, eu tô vendo que a minha iluminação tá ruim. O meu ring light, ele queimou bem agora. Na hora que eu fui ligar, ele tuf. Eu falei, ah, meu Deus, a iluminação não vai ficar das melhores, mas o que importa é o que a gente vai falar, né, Dani? Então, Tá ótimo, tô te vendo aqui, tô te ouvindo bem, isso que importa. Obrigada, assim, pelo convite, né, por estar aqui. Essa é uma semana muito especial para mim, porque sábado eu vou dar um workshop, assim, eu tô preparando, assim, com muito carinho. E já tem muita gente inscrita. Assim, eu olhei e falei, ai, deu até um frio na barriga. Eu falei, Jesus, mano. E ao mesmo tempo, né, que alegria que as pessoas querem também, né, Cecília, o conteúdo de qualidade, elas querem mergulhar, elas querem se olhar. Tem um movimento muito bonito, assim, que você também sente aí, né? Eu sei. Então, estou super feliz. E eu quero falar um pouquinho de você, porque que eu te escolhi, né? Mas antes de eu falar, de eu te apresentar a partir do meu olhar e do nosso tema, queria que você falasse um pouquinho de você. De repente tem alguém aqui que ainda não tem a alegria de te conhecer, já vai te conhecer, se apaixonar. Então, fala um pouquinho, assim, do seu trabalho, de você, para quem não te conhece. então, né, eu tenho me apresentado, Dani, como guardiã das crianças, né? Eu sinto desde muito tempo assim esse chamado de ajudar o adulto a entender a criança, né? Eu sempre tive essa facilidade de, gente, mas por que estão brigando com ela? Ela está só pedindo uma ajuda, ela está chorando porque ela machucou. Ela tá chorando porque ela tá com... Sempre foi tão óbvio para mim essa linguagem, né? Esses pedidos da criança. E aí eu me atrevo a dizer que eu sou guardiã das crianças, né? Vão deixar o currículo de estudos de lado, porque acho que não é sobre isso, é sobre o nosso chamado, né, Dani? Assim, e sou mãe da Mel, de 7 anos, do Ian, de 4.
Então, trabalho com crianças, com mães, com famílias há um bom tempo. E eu sempre brinco que eu tenho o meu laboratóriozinho vivo em casa. Então, quando eu escuto um desafio, eu olho e falo, ah, sei bem como é que é isso, né? E um presente para mim estar aqui, fico muito feliz com o seu convite. Para mim é sempre uma honra, né, Dani? Você é um dos presentes que as redes sociais me deram, né, me deram assim, eu te curtia, te seguia, adoro o seu conteúdo, adoro o seu trabalho, a profundidade do seu trabalho. E aí a gente foi se conhecendo, né? E se conectando, assim, cada uma no pedacinho que lhe cabe ali, com a profundidade que cabe. Para mim, faz muito sentido sempre te encontrar, seja presencialmente, né? O ano passado você veio para BH, no nosso evento lindo, Mães que Se Cuidam, e que foi presencial, pós-pandemia, foi muito importante para mim a sua vinda. E a gente segue juntas, né, Dani, assim, nessa trajetória. Estou muito feliz de estar E, aqui. e sabe, né, quando eu estava aqui sentindo quem que eu ia convidar para essa semana para estar aqui, e eu também, graças a Deus, assim, eu tenho tantas pessoas maravilhosas ao meu redor, assim, que o Instagram me trouxe, que as redes me trouxeram. É sempre muito difícil, né, assim, mas sempre me vem uma imagem, sabe? Eu sou muito visual e vem alguém assim para mim. E você foi a primeira imagem que veio sem eu pensar, assim, seu rostinho. E adorei que você falou, né, a guardiã das crianças, porque algo que me toca muito em você, né, quando eu te vejo no seu trabalho, é exatamente essa capacidade que eu sinto que você tem, tão fluida, tão natural, de estar ali no campo da criança. Né? Eu sinto você realmente, não é que você olha a criança, não, você entra naquele campo ali, você faz a inversão de papéis como se você fosse realmente a criança, trazendo o olhar da criança, não é um adulto que olha para a criança, né? É trazendo aquela sensação, aquela dor, aquela necessidade, traduzindo isso para gente assim, de um jeito muito especial. E eu acho que eu sinto, né, que isso assim se conecta muito com o meu trabalho, no sentido de que eu não que eu não olhe a criança, mas o meu olhar é para a criança do adulto. Né? Eu, dentro da minha área de atuação, para quem não me conhece, também sou mãe de dois, né? Da Cécia, de 8, do Anjinho Joaquim. Sou psicóloga e trabalho com a criança interior. Então, eu estou sempre olhando para a criança do adulto, né? Especialmente da mãe, da mulher, que é o grande foco do meu trabalho, né? As mulheres. E aí eu vejo que você faz esse outro papel, assim, né? De trazer a criança e não desse lugar de buscar, assim, um atalho, né? Uma fórmula mágica, um caminho pronto ali, estruturado, uma ferramenta que vai resolver, que eu também não acredito nesse caminho, né? E aí, quando a gente estava pensando no tema, e surgiu a ideia de falar, né, sobre como construir esse vínculo saudável com o filho, né? Esse laço, essa relação, porque eu acho que é disso que a gente fala o tempo inteiro. A gente está falando da relação, né? Quem é esse adulto que chega ali com tanta coisa dentro de si, com a sua própria criança, com tantas questões que muitas vezes não tem a menor consciência, e aí se depara com outro serzinho ali, né, que vai afetar esse adulto e que vai afetar essa criança, né, uma relação onde eu afeto e sou afetado ali. E eu acho que a gente está aqui hoje para falar de relação, né? Assim, para mim é essa magia, assim, como é que a gente constrói essa relação com os nossos filhos. Eu acho que é o sonho de toda mãe, todo pai, né? Poder construir esse vínculo seguro, essa relação, onde o outro sabe que a gente está ali, né? Que a gente vê, que a gente está junto. Então, que lindo, que bom te receber aqui. E ontem, vendo seu post,
né? Lindo que você fez, aquela declaração de amor, a sua origem, a sua ancestralidade. Eu falei, ah, pronto, tá explicado. De onde vem, né, Dani? O DNA, né? Faz parte do seu DNA, da Cecília, assim. É. Mas essa pergunta básica, né? Como é que a gente constrói, então, essa relação simples para eu te fazer? Simples, né, Dani? Quem sou eu para trazer essa resposta alinhavada numa resposta fechada de prova de vestibular, né? Acho que o que você traz é muito o que eu falo sempre, Dani. Relação é construção, é processo e é para a vida, né? Uma relação afetiva de um casal, seja um casal homem e mulher, duas mulheres, dois homens, seja em qual formato, é uma construção, né? A intimidade, ela se constrói diariamente no cotidiano, o desafio ele vai aparecendo no cotidiano, né? E o desafio ele toca a minha história, ele toca, enfim, ele toca quem eu sou. Eu só fui ter a dimensão disso, né, Dani, quando a Mel nasceu, minha primeira filha, porque até então a gente tem uma ideia de como é a maternidade, a gente estuda, lê livros, se prepara, mas quando chega aquele bebê, né, para você alimentar com alimento, né, como leite, seja materno ou não, né, independente da história, para alimentar afetivamente, a gente se depara com algumas questões emocionais. E quando a gente topa se abrir para olhar para isso, algo lindo e profundo, doído também acontece, né? Porque a gente vai entender que para eu cuidar dos meus filhos de verdade, assim, com toda, não é de verdade, para eu cuidar dos meus filhos com consciência, né, para eu conseguir acolher a Mel e o Ian de verdade, na raiva, na alegria, na fluidez, eu preciso aprender a fazer isso comigo, né? Então, acho que o primeiro, não sei se é o primeiro, mas um dos degrauzinhos aí nessa construção de vínculo é eu construir um vínculo comigo, é eu olhar para dentro. Eu sempre falo, não tem atalho, não. Para eu ter uma relação forte com os meus filhos, em que eu consigo me conectar com o que eles sentem, validar, abrir espaço para essa fala, para esse choro, para essa raiva, eu preciso fazer isso genuinamente comigo. E às vezes, muitas vezes, na maioria delas, a gente não consegue fazer isso sozinha, né, Dani? A gente precisa de ajuda de um outro, seja num processo de psicoterapia, seja num grupo de mulheres, seja num trabalho maravilhoso como o que você faz, por exemplo, né? E que sábado vai ter um workshop maravilhoso. Como que chama mesmo, Dani? O O sábado seu... é quando me amei de verdade. Quando me amei de verdade, né? Opa! Ô, Dani, eu arrumei uma gambiarra aqui, porque o meu ring light quebrou, e aí eu coloquei uma luz aqui, uma lanterninha, enfim. Ah, mas Caiu aqui, mas tô ajustando. E aí tava falando isso, né? Que às vezes, muitas delas, a gente precisa de ajuda, de apoio, de uma condução, de um olhar de fora. Então, para mim não tem atalho. O primeiro, né, movimento eu preciso olhar para dentro. Eu preciso olhar para uhum. fora, eu preciso olhar como eu estou. Sim. E a gente vai se dando conta, né, Cecília, do quanto assim a gente realmente viveu de desamparo, né? O quanto a gente não foi acolhido no nosso choro, na nossa dor. E aí vai ficando difícil conseguir fazer isso com o outro, Uhum. porque a gente ainda não aprendeu, porque a gente não recebeu, porque a gente não desenvolveu isso ainda. E aí fica muito difícil olhar para um filho e enxergar aquela dor, né? Muitas vezes eu vou reproduzir aquilo que aconteceu comigo. Uhum. É, aí eu também costumo dizer, né, que assim, para eu conseguir ter intimidade com o filho, intimidade com o outro, né, qualquer relação que seja, eu preciso ter intimidade comigo. Eu Sim. preciso conhecer em profundidade o que eu sinto, quais são os meus medos. Eu preciso reconhecer os meus limites. Eu preciso reconhecer as minhas dores.
quanto mais, a gente sabe que isso não tem fim, né? É um processo aí para a vida, não tem esse. Às vezes alguém vem e fala, ai meu Deus, aconteceu isso, eu já tinha entendido. Eu falo, viu, mas até o último dia da sua vida vai ser isso, né? A gente vai tomando consciência e desenvolvendo recursos para lidar com aquilo que a gente sente, para a gente conseguir sustentar o que um filho sente, né? Na terça-feira eu fiz a live com um psicólogo aí também de BH, o Matheus, da Oficina da Alma, e a gente falou muito disso, assim, de acompanhar o nosso cliente, mas a gente vai dar conta de sustentar o outro na sua dor quando eu também conheço esse lugar. Quando esse lugar não é assustador para mim. Eu sei que eu dou conta de ficar na dor, eu sei que eu dou conta de lidar com a dor, eu tenho recursos para isso. Se eu não tenho, eu sei como buscar, onde buscar. E a gente também muitas vezes tem dificuldade de pedir ajuda, exatamente porque às vezes na infância a gente precisou lidar sozinho com as nossas dores, né? Eu lembro que quando eu fiz um processo de microfisioterapia há alguns anos, hoje eles não estão mais fazendo dando data, né? Assim, tá um pouco diferente. Não sei se você já fez Não, sessão de micro. mas já ouvi falar e sou doida para fazer. Fico super curiosa. Muito, muito assim, muito doido mesmo. E fui fazer com uma grande amiga maravilhosa. E na época, né, eles falavam de datas. Então, no meu corpo, e aí estudando trauma, eu sei que as máquinas elas estão realmente no corpo da gente, né? Estão na nossa fisiologia. E aí, mapeando o meu corpo, ela encontrou 3 momentos de uma ferida e uma dor de abandono. E aí, pelas datas, uma foi quando eu perdi meu bebê. Eu estava, né, gestando e passei pelo aborto, pela perda gestacional. Me senti absolutamente sozinha. Senti que as pessoas que estavam comigo não entendiam a minha dor, porque elas nunca tinham passado por aquilo. Então, me senti muito abandonada. Quando meu pai faleceu, que eu estava na faculdade, que foi assim, muito difícil para mim, mesmo assim, uma fase que eu tive depressão. E quando eu tinha 3 anos de idade. Aí ela perguntou, o que aconteceu aos 3 anos? Eu falei, nada. Minha Nasceu irmã uma irmã. nasceu. Deu algum irmão? Minha irmã nasceu, só isso. Aí fui lá com a minha mãe, né? Assim, minha mãe contava e tal. E aí, mas fala de mim, né? Quando a Tati nasceu, como é que foi comigo? E ela sempre falava que era um grude com ela e tal. Dani, foi super tranquilo. Sua irmã nasceu, eu tive um probleminha, fiquei de cama um mês, não podia levantar, não podia amamentar sua irmã, não podia pegar você no colo, nada. Tive que ficar com enfermeira, mas você ficou super bem. Mas super bem com quem que eu fiquei, né? Se eu era assim com você. Você ficou com a empregada que tinha em casa, seu avô veio, ficou lá, né? E aí me veio um choro, sabe? De sentir assim, meu Deus, com 3 anos. E aí, né, trabalhando com a criança, a gente vai fazendo, sem consciência, a gente vai entendendo que lugar que eu posso ocupar, o que eu preciso ocupar, como é que eu tenho que ser, né, para ser amada, para ser vista. E logo naquela idade eu já entendi que assim, não posso dar trabalho. Eu não posso pedir o que eu preciso. Eu adoeci muito, né? Que era a forma como a minha criança demandou, através do adoecimento. Então, eu fico pensando assim, hoje, né, na minha vida, o quanto que para mim é esse exercício de pedir ajuda, reconhecer que eu preciso e pedir ajuda. Fazer esse movimento é muito curador para mim, né? Porque é uma ferida. E como é que a gente cuida da dor de um filho e acolhe quando a gente ainda está em desamparo, né? Quando a gente ainda está num profundo abandono? Não tem como dar aquilo que a gente não tem. Eu falo que tem como a gente dar o que a gente não recebeu, porque tem recursos aí, a gente desenvolve, a gente corre atrás. Mas o que a gente não tem, a gente não dá. Não tem jeito, né? E aí você foi falando, Dani, me veio alguns casos mesmo para compartilhar, assim, relacionados a isso que você traz. Um é quando a Mel nasceu mesmo, que
eu não podia escutar um choro dela bebê, que aquilo para mim era assim, eu pulava de onde eu estivesse para pegar ela no colo. E às vezes o Tiago, o pai, né, meu marido, pegava, Cissa, deixa eu... Não, eu pegava, tem que ser eu. Eu podia estar no lugar que fosse, ela com a avó, com a minha né, com a minha mãe, com a minha sogra. Chorou, eu voava. E uma conexão tensa no momento do sono, da madrugada. E eu falei, gente, mas por quê? E aí comecei a investigar, perguntei para minha mãe, fui nessa busca. Mãe, como era quando eu era neném? Como era para dormir? E a minha mãe, com 26 anos, ela tinha 3 filhos. Eu era caçula, então eu era um bebê, tinha minha irmã de 1 ano e meio, meu irmão de 3. A gente morava no acampamento no Pará, porque meu pai era engenheiro civil, que construiu as primeiras estradas. Lá era um acampamento mesmo, eram casas super simples, no meio do mato, do nada. E minha mãe com 26 anos, com 3 filhos nesse contexto. E aí ela falou assim, Cecília, eu não lembro, mas eu sei que por volta de umas 6h30 da tarde eu colocava vocês 3 no quarto, eu fechava a porta e eu só abria no dia seguinte, 6, 7 horas da manhã. Quando minha mãe falou isso, Dani, eu fiquei assim, eu senti a dor na... Uau! No corpo, né? Uhum. Eu chorei, chorei, chorei e desisti, né? E aprendi, não vai vir ninguém, deixa eu engolir esse choro aqui. E, né, com toda a honra, gratidão à minha mãe, ao que ela deu conta de proporcionar, o que ela deu conta de fazer, mas eu entendi que tinha uma dor aí. E recentemente eu estou atendendo um casal muito querido, assim, num processo de desmame do filho que está com 3 anos. E eles falaram, Cecília, a gente já procurou, a gente já contratou umas 3 consultoras de desmame e nada funcionou. E aí, com a expectativa de que eu traria a tal da fórmula mágica, né, Dani? Que não tem. E aí a gente está descobrindo coisas muito profundas dessa mãe, né? Eu sempre falo, desmame não é do bebê, não é da criança, é da mãe e do bebê, é da relação. A adaptação escolar não é da criança, é da mãe, do pai, é da família. Então a gente está olhando para a mãe, para a história da mãe, para o desamparo da mãe, para a falta que ela sentiu desse colo, desse aconchego, como é difícil para ela fazer essa ruptura, né? Então, nesse momento a gente está. E só um último exemplo, tá, né? Que eu sei que você está borbulhando aí, que dá pano para manga, né, Dani? As famílias, né? No curso Criança do Movimento, para ajudar as famílias a darem para essa criança num outro viés. O primeiro passo que eu faço com essas famílias, as primeiras aulas, o primeiro movimento vamos alinhar as expectativas, as suas expectativas em relação ao filho que chegou. E teve uma mãe nesse momento que falou, Cecília, eu só queria que meu filho fosse quietinho. E ele não é. Então eu preciso olhar para esse olhar dessa mãe, para essa criança, para a expectativa frustrada dela, para o tanto que ela queria brincar, gritar e dar cambalhota quando ela era criança e não pôde, levou um tapa, calou na força. A gente precisa olhar para isso, né, Dani? Então, acho que é o que você faz no seu trabalho, esse resgate dessa história, né? Não tem atalho. Eu posso até criar, educar meu filho sem olhar para dentro de mim. Mas vai ser muito mais desafiante e com menos conexão e com menos intimidade, né? Eu quero falar da criança do movimento, porque eu sou apaixonada nesse teu trabalho. Mas quero, antes que você trouxe o exemplo do desmame, né? Do caso desse casal que você está acompanhando. E é tão importante, né, Cecília, assim, porque hoje a gente se dá conta desses desamparos, desses abandonos. E como você trouxe, não é nessa postura acusatória de um pai, de uma mãe que abandonou, não é desse lugar, dessa postura. Dentro do contexto, dentro do que eles aprenderam, dentro do que eles receberam, eles fizeram o que achavam que era o certo, né? Quando a Cecília nasceu, eu lembro que minha mãe veio pra cá, ela falou assim, não fica pegando tanto, filha, porque depois eu vou embora. E aí você não vai dar conta de ficar dando colo toda hora. Ela falou cheia de afeto, ela tá preocupada com a filha dela, né, comigo, assim, como que eu vou fazer sozinha, sem babá, sem rede de apoio, numa cidade longe dela? E aí, quando eu fui ler a cadernetinha quando eu nasci,
Eu falei, meu Deus, até um post sobre isso. Primeira regra, 20 regras para os pais quando saíram da maternidade. Era essa, assim, não pegue no colo quando estiver chorando. Nananã. Eu falei, gente, isso vem como orientação. Eu já Então, assim, o que os nossos pais fizeram foi o que eles aprenderam, né? Não é sobre isso. Mas constatar e reconhecer esse desamparo é o primeiro passo para a gente poder cuidar daquilo que está ferido. Se eu nem reconheço que tem ferida aqui, não tem caminho, né? Não tem para onde ir. E quando a gente começa a olhar, né, a cuidar disso, a gente vai se dando conta, né? O que que tem aqui? E se eu não olho, né, Cecília, e vou aprofundando, corre o risco de eu começar, então, olhar para essa criança que está na minha frente e eu não estou vendo essa criança. Uhum, Eu não estou vendo esse filho. Eu estou vendo a minha criança. uhum, Eu estou vendo aquilo que eu senti falta. Eu estou olhando para o meu desamparo. Então, muitas vezes a criança ela quer ir para a vida, ela ela já está desmamada, vamos colocar assim, ela já está. E muitas vezes a mãe, os pais ainda estão. Esse é um exemplo, né, da amamentação, mas tem várias situações que muitas vezes a gente até segura um filho, a gente dá para um filho aquilo que a gente acha que ele precisa, porque a gente está conectado com a nossa dor. E a gente segue não enxergando a necessidade dessa criança. uhum. O que, que este filho, nesse momento, precisa, né? E aí, voltando para a criança do movimento, que eu acho lindo esse seu trabalho. Quero sua palestra no TED. Olha, o livro vai sair quando? Assim, só para saber, já tem O data? livro Porque está pronto, só faltam os ajustes finais. Certamente em março. Início de março vai ter lançamento. Esse é vem para BH. Eu vou precisar. eu vou mesmo, porque assim, é linda a forma como você fala da criança do movimento. E eu fico sempre refletindo, né, e assim, observando também aqui nos meus atendimentos, como é para esse pai e para essa mãe que vem de uma história de silenciamento, de impedimento mesmo, dos próprios movimentos, do seu querer, da sua vitalidade. Esse pai e essa mãe que foram silenciados uma infância inteira e que aí, quando a gente tem filhos, o que que a gente espera? Um filho calmo, quieto, que sente, coma aqui na mesa, quietinho, né? Que fica ali concentrado na atividade por horas. Aí não chega essa criança. E aí, né, vem muito, eu não sei como você percebe isso, mas o quanto que essa criança, né, desse pai, dessa mãe, é acessível também pelos olhares do outro, né? Como é que os outros estão me julgando? Uhum. O quanto que a gente precisa da aprovação, desse olhar, dessa aceitação do outro. Então deve ter um sofrimento muito grande mesmo para essas famílias, né? Assim, de olhar para essa criança, um sofrimento para a criança e um sofrimento para esses pais, né? Uhum. Aí tem um pouco de tudo isso, né, Dani? Assim, tem a questão da própria história de vida e tem uma questão do nosso momento de vida, de mundo mesmo, né? O mundo tá bem adoecido, assim, e o mundo adulto tá bem adoecido, né? É um mundo totalmente desconectado do essencial, né? E aí eu sempre pego aquela frase maravilhosa do Bert Helling, né? O essencial é simples. O mundo desconectado do essencial, que é olhar nos olhos, as pessoas não olham nos olhos mais, é sentar à mesa para conversar, todo mundo com a sua tela, criança com um tablet, é o pai e a mãe, cada um com seu celular, enfim, é uma desconexão tamanha. E o que acaba acontecendo, né, Dani? Nessa desconexão, as relações vão se silenciando. E o que o mundo adulto vai entendendo? Criança tem que ficar quietinha, silenciosinha. E a tela entra nesse contexto de uma forma muito intensa. Logo, todo mundo espera que toda criança fique quietinha. É uma série de, né, de interconexões assim. E a dor da mãe e do pai de uma criança do movimento que tem essa necessidade vital real de mais experimentação e mais movimentação, isso é uma necessidade vital básica dessa criança. Ela sofre.
Porque tem o olhar do outro, tem a crítica do outro, tem o julgamento do outro e tem a ferida, né, Dani, lá da história de vida de eu quero me sentir amada, aceita, pertencente, eu quero corresponder à expectativa do outro e olha, o outro tá aqui falando do meu filho, do meu bem mais precioso. E aí sobra para a criança que é repreendida, que é punida, que é medicada, que é equivocadamente diagnosticada, enfim. Como é que a gente constrói, né? Aqui pegando o nosso tema, constrói vínculo com essa criança. Para eu construir vínculo com a criança, eu preciso me conectar com a minha história e eu preciso depois, se eu pudesse pegar o segundo degrauzinho, desconectar com os ruídos externos para eu conseguir me conectar com a minha criança, com o meu filhote. Né? Eu só vou conseguir olhar para o Ian se eu parar de olhar para o lado. Porque se eu olho para o lado, tem gente olhando, olhando para mim, olhando para ele, olhando para mim, olhando para ele, pensando, ela não vai falar nada, ela vai deixar esse menino subir aí eu olho e penso, tá machucando alguém? Não tá. Tá agredindo alguém? Não tá. Tá desmerecendo, tá desrespeitando? Não tá. É uma necessidade vital dele? Então, respiro fundo e tô ali acompanhando, não tô negligente. Mas eu tenho que olhar para minha história, eu tenho que desligar para os ruídos externos e isso é dificílimo, dificílimo, porque a gente quer ser vista como uma mãe que sabe conduzir, como uma mãe que a criança escuta, e a gente é muito observada, né, Dani? Uma vez eu estava no aniversário e aí o Ian começou a fazer uma via, aí eu olhei para o lado, tava todo mundo parado me olhando, porque assim, opa, o filho da Vamos ver o que ela vai Cecília tá... e assim, hoje eu consigo lidar com isso numa boa, mas isso já me pegou. Como assim? Ah, Aquela frustração, meu filho já me pegou. Não me pega mais, porque eu paro e me conecto com ele, mas é dificílimo, é um trabalho que a gente precisa de ajuda para entender como é que eu olho para minha criança e não olho para o outro. E a ajuda pode ser informação, pode ser estudar, pode ser escutar de uma pessoa que está trabalhando com isso, enfim, e nos vários temas sobre a infância, né, Dani? Mas eu me lembro para construir de uma. vínculo, eu preciso me conectar com a minha criança, esquecer um pouco o ruído do outro, para entender qual é a necessidade, né? Eu me lembrei de uma situação, né, que eu passei com a Cécia, ela devia ter uns 3 anos e meio, mais ou menos, aquela fase que chega, né, o eu com tudo, e a gente estava no SESC aqui, e aí, eu não me lembro o que ela queria, eu sei que ela deitou no chão e ela começou a espernear, e aí na hora, né, eu já trabalhava com as redes sociais, o consultório, na hora, você olha assim, meu Deus do céu, certeza que alguém está me vendo aqui, né, e aí vem. E aí é que tá a grande armadilha, né? Porque aí você não olha para a criança e você fica aqui. E eu lembro exatamente naquele dia de fazer o exercício que eu sempre trabalhava com as minhas alunas, assim, faz a redoma emocional, se blinda. Né? E realmente imaginei ali uma redoma, como se tivesse uma redoma de vidro ali, e só eu e ela. Eu esqueci que tinha gente ali. Eu coloquei essa redoma, agachei, falei, filha, filha, e fui fazendo contato com ela. Durou assim 3 minutos. Ela levantou, se acalmou, me abraçou e a gente seguiu, né? O que a gente ia fazer lá. Mas eu lembro desse dia, me marcou tanto, porque a sensação no meu corpo, né, que veio na hora, era disso, um fracasso. Meu Deus, tá todo mundo me julgando. Que porcaria de mãe que atende outras mães, a filha dando chilique ali no meio do clube, do parque, né? E aí é isso, são essas vozes, né, assim, que todos nós ouvimos. Eu falo que a gente pode amadurecer, as vozes elas vêm, só que elas vão cada vez tendo menos intensidade sobre nós. Cada vez mais a gente vai aprendendo a reconhecer, né, que vozes críticas são essas que a gente carrega. Quem é essa mãe idealizada que eu construí, que assim você vai desapegando, você vai desconstruindo, que é um processo, né? E ontem eu estava aqui fazendo janta, ontem eu fiz uma live sobre relacionamento de casal, e aí eu peguei um livro que chama O Amor que Nos Faz Bem.
e eu queria ler um trechinho. Então eu estava aqui fazendo janta, tá? Falei, entre refogar a carne, eu abro o livro, vou dar uma olhadinha para esse trecho que eu vou ler, né? E deixei ele ali em cima. A Ceci veio, pegou o livro, O Amor que Nos Faz Bem. Aí olhou para mim e falou assim, ai, mamãe, o seu amor me faz tão bem. E veio, me deu um abraço, né? E aí fiquei pensando muito hoje nisso, assim, o quanto que essa relação que a gente está construindo com os nossos filhos, esse vínculo, né, respeitoso, essa relação onde o outro se sente visto, o quanto que isso realmente é a base para que depois eles se relacionem na vida adulta, né? Então, ela me trouxe assim uma fala, eu já fui lá na frente, ela falou assim, ah, eu nunca vou querer ficar longe de você, né? Aí eu pensei, pai, Vai, ele vai doer no nosso coração, né, Dani? e que bom, né? E pensei que você encontre muitos amores pela vida, né? Amores que te façam bem, né? Vínculos e relações que te respeitem, né? E fiquei aqui nos meus devaneios, aqui nas minhas viagens internas, mas que é isso, né? Aquilo que a gente está construindo hoje, essa relação, né? É a referência que eles vão me dar e que vão conduzir, né, Cecília, para o resto da vida deles, assim. Então, E me veio duas coisas assim para compartilhar, Dani, com quem está escutando, porque acho que construir, né, esse vínculo genuíno, forte, não é óbvio, não é simples, e às vezes, diante do outro, né, com o olhar de julgamento do outro, quando o meu filho tem um comportamento desafiante, eu não vou conseguir fazer a redoma, né, que você propõe, por exemplo. Tem pessoas que, não, como é que é isso? Como é que eu vou fazer? E o que eu sugiro que eu faço às vezes, sabe, Dani? Às vezes eu preciso sair do campo de visão daquela galera toda lá. E aí seja família, Natal aconteceu isso várias vezes, né? Encontramos com a família, aquele tanto de gente numa mesma casa. E o Ian é eufórico, e a Mel também, né? Dormindo mais tarde, aquele tanto de estímulo, aquele tanto de gente. E aí no dia do Natal, presente, muita coisa, mudou a rotina, mudou a alimentação, mudou tudo. O caldo vai entornar, eu já sei disso. E em vários momentos, o que eu fazia, Dani? Catava o meu pacotinho no colo e saía de cena, não numa postura de agora você vai sair daqui porque não tá dando conta. Não é isso. Pegava ele no colo, saía de cena para que eu pudesse olhar só para ele, para que ele não olhasse para o lado e ficasse vendo as pessoas olhando, porque ele também se incomoda. Às vezes a pessoa chega e fala, faz uma brincadeirinha para tentar ajudar, faz um carinho, chega com um pedaço de pão, com um bombom, ele não quer, aí piorava, né? Não quero isso. Então, para preservá-lo, para me preservar, e para eu conseguir acessar. Às vezes é sobre se afastar de algumas pessoas, mesmo até da família, ir menos à casa da família, que critica tanto, que julga tanto. Não é sobre romper, mas é sobre perceber aonde eu consigo estar mais inteira com meu filho, aonde toca numa dor que às vezes eu bato no meu filho para corresponder ao olhar do outro e morro de culpa. Já ouvi isso zilhões de vezes, né? Aí é uma conexão com a expectativa de corresponder ao outro, com a dor da criança que eu fui, que a minha mãe tinha que me aprovar. Então, às vezes é sobre ir menos à casa de uma pessoa, que mesmo que seja família, às vezes é sobre pegar a sua criança, sair de cena para ela se acalmar, dar um colo primeiro, depois nomear filho. Eu entendi. Você não gostou, que estava muito barulhento, tá tarde, você tá cansado. Vamos ficar aqui, só nós dois um pouquinho. Aí eu dou um colo, às vezes eu não falo nada, mas eu só acolho. E aí ele vai entendendo, né? Acho que essa construção do vínculo, né, da Ceci com você, da Mel e do Ian comigo, eles vão entendendo o que eles podem buscar na gente, né? Então eles vão entendendo em que momento que eles recorrem a gente, pedem determinadas coisas. E isso é construção, né? É diário, é com o tempo. E às vezes a gente tem que fazer isso mais sozinho, na nossa intimidade. Quando não dá, a gente faz né, o que você propôs, e que às vezes eu faço também. Não, peraí, deixa eu conectar com ele, deixa eu esquecer o barulho do outro. Mas nem sempre a gente consegue fazer isso. Se dá para eu me afastar, eu me afasto.
porque eu acho que é bom para ele, é bom para mim. Nem sempre dá, né? Mas é uma comunicação de assim, filho, vamos para lá, para a gente conseguir Uhum. conversar, para a gente conseguir ficar só nós dois. Eu não falo, a gente não precisa falar isso, né? Mas é um comunicado corporal. E isso que você está trazendo, né? Ele vem também desse reconhecimento, quando você fala assim, vai menos, né? Ou às vezes evita alguns locais, porque isso também fala sobre os nossos limites, né? Então, assim, Exato. o quanto que eu preciso reconhecer? Eu brinco que eu falo assim, gente, tem prazo de validade, sabe? Então, qual que é o teu prazo de validade? Às vezes você não precisa romper, mas eu vou lá para casa da minha mãe, para casa da minha sogra, quanto tempo? Qual que é o tempo que você dá conta ali, que é saudável? Né? A gente precisa começar a ocupar esse lugar. A gente cresceu, reconhecer para essa dinâmica da família, qual que é o limite? Até onde fica bom? Às vezes dá, às vezes eu vou ter que passar por situações que não vai ter jeito. Nessas férias a gente viajou, e a gente ficou quase acho que 20 dias fora na casa da minha mãe, na casa do meu irmão, da minha cunhada. E é uma delícia, porque as crianças se amam, as primas, os primos, eles não ficam juntas 24 horas por dia, não brigam. É, assim, é um amor, assim, de encher os olhos. Porque a Cecília sai da rotina dela completamente. Porque ela vai dormir meia-noite, meia-noite e meia. E aqui, ela, 8 horas, ela vai pro quarto, Aham. né? Vê TV à noite antes de dormir, come, né? Enfim. E tudo bem, porque isso é exceção. Ela estava de férias, ela já tem 8 anos. Então, assim, a gente vai liberando algumas coisas, né? E chegou num determinado dia, ainda faltava acho que 4 dias para a gente ir embora e ir para casa da minha sogra aí. Ela teve uma crise de choro, assim, ó. E aí, meu irmão olhando, minha cunhada, e eu assim, sem graça. Eu falei, não, será que eles vão achar que, né? E aí eu falei, vem cá, meu amor. Fiz isso, levei ela pro nosso quarto. A gente tava ficando lá, levei, deitei. Ela chorava, ela não queria nada, nada. Eu falei, então, tudo que eu ia propondo, não, né? Eu falei, então tá bom, fica aqui com a mamãe. E só abracei, fiquei ali junto com ela. E aí eu falei assim pra ela, você tá cansada, né, meu amor? Ela, tô, e chorava. Eu quero a minha casa, mamãe. Quero meu quarto. Quer acontecer alguma coisa? Não, eu tô cansada. E aí eu vi que era isso, assim, né? Pro ritmo dela tava demais. Eu falei, você quer ficar com a mamãe hoje aqui no quarto? Quer dormir comigo? Eu quero. Tá bom, dormir comigo, com o João. No outro dia acordei bem, tal, curtindo. Então, assim, a gente precisa estar muito atenta a isso também, né? Para sentir os nossos limites, os limites dele. E essa construção, né, Cecília, que é poder olhar, eu falo que é simples, mas nem sempre o simples é fácil de ser Não. feito, Uhum. né? Mas assim, é esse olho no olho, é esse poder olhar assim, e perguntar e escutar, tá interessado na resposta, né? Tá interessado no que o outro está precisando ali. É tão bonito construir isso, né? E a gente vai vendo que os filhos vão crescendo e a gente vai acessando outras coisas de nós. Novas mães vão nascendo, né? Eu vejo assim, meu Deus, outra mãe agora, a mãe do segundo centênio é muito diferente da mãe. São tantas coisas que na relação vai nascendo, que o filho vai também trazendo, que nos afeta, né? Então, que pode ser, assim, muito bonito, muito curador, né? Para a gente, para o nosso sistema, para a nossa história. Eu falo que é sempre um convite, né? Para a gente poder olhar e cuidar, que não é fácil, nem sempre é gostoso, às vezes vai ser doloroso, sim. Mas que bonito que é poder construir essa relação, né? Dia a dia, assim. Sim. E eu te agradeço muito que você já me ajudou, né? Assim, nos momentos mais difíceis que eu passei aqui com a Cés, em uma troca nossa, assim, nossa, teve tanto valor para mim aquilo, eu vou até chorar hoje. Que às vezes é isso, né? Tem situações que a gente está tão envolvido que a gente precisa também do olhar do outro para nos ajudar a enxergar o que às vezes está aqui diante dos nossos olhos, né? Então, é tão bom poder ter com quem contar, poder confiar em alguém, e pedir ajuda, porque às vezes é tão mais simples do que a gente está imaginando, é tão mais pertinho, mais fácil, né? Então, enfim, ai, ó, a gente falou que ia conversar 40 minutos já, já estouramos nosso Já prazo. estouramos, né, Dani? Dá para conversar horas aqui. Cada coisa que você fala vai vindo assim, vai vindo um monte de coisa para falar. Eu falo, nossa, lembrei disso, lembrei disso.
é um tema que ele é delicioso, né, Dani? Assim, ele é profundo. Uhum. Me veio uma coisa que eu acho que é importante, que eu queria trazer, Dani, assim, quando a gente fala também de construir vínculo, né? Nós adultos, mães, pais, guardiões e guardiãs das nossas crianças, a gente precisa fazer um exercício de se colocar no lugar da criança, mas para além do termo empatia, né, no senso comum, eu uso até uma metáfora assim. Nossa, por exemplo, o Ian tá muito nervoso aqui, né? Tá batendo, tá gritando. É, eu uso a metáfora de rebobinar a fita. Lembra quando a gente, na nossa época, né, Dani? A gente pegava fita, fita para assistir filme na locadora. Existia locadora, não tinha Netflix, não, né? Então, para devolver, tinha que rebobinar a fita, senão você pagava R$ 1, tinha uma multa. Multa, enfim. É, eclodiu um comportamento desafiante que eu não reconheço meu filho. Deixa eu rebobinar a fita. O que aconteceu um pouquinho antes? Opa, ele queria comer o pão, eu não deixei um pouquinho antes. Ele tá fazendo uma leitura. Que horas que ele dormiu, que horas que ele acordou, tá gripado, aqui tá com sono, tá cansado. Rebobinar a fita significa entender o que é que esse comportamento dessa criança pode estar sinalizando, comunicando, qual é o pedido. E porque o mundo adulto, eu falo assim, Dani, o mundo adulto é apressado. Além de estar desconectado de muitas coisas essenciais, tem pressa. Todo mundo fala que criança é imediatista, é apressada, eu discordo. Eles se tornam, na relação com o adulto apressado. O adulto tem pressa, então a criança chora, já deu, já deu. Vou contar até 3 para você engolir esse choro. E conta até 3. Teve um dia que eu fiquei 2 dias sem conversar com o Tiago, meu marido, e a gente elaborando aquela raiva de isso não é maravilhoso, isso é horrível. Né? Não é que estou dando um exemplo de maturidade, muito pelo contrário, mas eu precisei de 2 dias morando na mesma casa, no mesmo teto, sem falar tamanha a minha raiva, a minha fúria. E a gente exige de uma criança de 3 anos que em 3 segundos ela sorria para o outro, elabore a raiva e transborde felicidade, né? Então, assim, além né, a questão da formação, ela nem tem isso para entregar, mas a gente fazer esse movimento de humildade, né? De, peraí, deixa eu voltar aqui e se responsabilizar. Eu não prestei atenção nisso aqui. Ele estava dando sinal de cansaço, e eu não prestei atenção. Então agora não é sobre ele, é sobre a minha responsabilidade no ajuste ou desajuste dessa rotina, do que ele precisa. Isso é construir vínculo, né? Eu olhar para o meu filho, não no meu olhar de adulto, que quero sossego, quero sentar aqui com outros adultos, tomar minha cervejinha e conversar. Com os meus filhos pequenos, eu vou tentar fazer isso, mas nem sempre vai dar, porque eu estou ali acompanhando um processo que é muito mais, né? Enfim, que demanda muito nessa fase da vida deles. Então, acho que isso também eu queria trazer como uma contribuição, assim, prática. Peraí, deixa eu parar para prestar atenção. O que aconteceu um pouco antes? Como foi a noite de sono? Tem 15 dias que estou na casa do meu irmão, com esse tanto de estímulo. Enfim, isso é conectar com a criança e não com a nossa perspectiva de adulto prático, que tem, né, que tem pressa, que quer sossego, que quer... Enfim, olhar para a criança requer uma entrega, assim, né, diferente. Você sabe que hoje, né, assim, enfim, tô no meio desse lançamento com um monte de coisa para acontecer. A Cés fez aniversário, a gente vai fazer semana que vem um bolinho. Ela quer fazer a decoração, enfim. E aí eu aqui, e meu marido hoje passou o dia fora, ia para São Paulo no médico, ia chegar à noite. E o meu dia vai ser que jeito que eu vou dar conta desse dia? E aí eu acordei assim, não, esse dia vai ser bom, porque eu vou equilibrar, eu vou olhar porque a Cecília precisa, e quando eu estiver com ela, eu vou estar com ela. E aí o dia inteiro foi isso, sabe? Filha, vamos brincar agora? Quer brincar com a mamãe? Quer? E aí eu tava com ela, tava inteira. Celular longe, eu tava aqui. É esconde, esconde, é esconde, esconde. É isso, não era tanta coisa. A gente brincava um pouco, eu falava, meu amor, agora a mamãe precisa trabalhar um pouco, eu vou sentar ali no computador. Tá bom, mamãe.
ficava. Dali a pouco eu vinha, né? Eu percebia que ela precisava. E aí a gente foi conduzindo durante o dia. Eu consegui fazer tudo que eu precisava. Meu marido chegou e aí, como foi? Eu falei, nossa, foi super tranquilo o nosso dia, né? Então, assim, também esse olhar nosso, assim, quanto que a criança precisa dessa nutrição, precisa desse olhar. E muitas vezes a gente vai olhar quando ela já está cansada de pedir, cansada de dar sinais, né? Quando ela já chuta o balde. E aí a gente penaliza a criança porque a gente não estava ali disponível. E muitas vezes, emocionalmente, eu tô ali, mas não tô, né? Eu tô junto, mas eu não tô. Enfim, nossa, mas assim, onde que a gente achou que ia conseguir falar 40 minutos? Não, só nós duas. Como, né, Dani? Nós duas falando disso que a gente ama tanto. Impossível. Ah, mas é uma delícia. A gente pode fazer outras conversas em outros momentos também, né? Para aprofundar. Tem tanta coisa para compartilhar, né, Dani? Sim, é lindo, né? Assim, eu acho que você traz a nossa troca, como qualquer relação, né? É construção, é disponibilidade, é intenção. E isso vale para a relação que a gente está construindo com a gente também, né? Aprender a também ter esse olhar, a reconhecer o que que a gente precisa, a reconhecer, a parar um pouquinho, enfim. Obrigada pela tua presença aqui, linda, brilhante. E eu quero convidar você e todo mundo que está aqui, né? Se quiser esse tempo para poder se olhar. No sábado vai ter workshop, Quando Me Amei de Verdade. Eu vou trabalhar as feridas da infância. Eu quero fazer várias práticas ali para a gente poder ter um tempo de olhar, de se perceber, de se reconhecer e de despertar esse olhar mais gentil, mais amoroso com a gente, porque quando a gente consegue fazer isso com a gente, né, Cecília, a gente entrega para o outro muito mais amor, muito mais gentileza, tem muito mais espaço aqui para acolher, para dar colo. Então, assim, é isso, todo mundo convidado, só se inscrever, o link está na minha bio. E obrigada, em março eu estarei. Você me avisa que eu vou aí te abraçar, te beijar. Dani, vou te avisar. E Porque o trabalho é maravilhoso. vou te avisar. Dani, obrigada pelo convite. Acho que o seu trabalho ele é necessário demais, ele é de uma boniteza, de uma simplicidade, de uma profundidade junto, que é muito raro, né? Você fala de um jeito simples, você conduz de um jeito simples, mas muito profundo, assim, né? Então, que seja um lançamento lindo, que venham muitas pessoas, né? Que você toque esses corações aí com toda a sua luz e sua potência. Vou ficar aqui torcendo muito. E a gente segue juntas na vida, né, Dani? Eu tô aqui torcendo por você, sei que é recíproco, a gente tá se celebrando, cada uma no seu movimento. E que seja lindo o workshop sábado. Vou estar mandando todas as melhores energias, né? Quem tá aqui que não conhecia a Dani, que veio pela minha página, conheçam esse trabalho, que ele é simplesmente, assim, transformador para a relação com os filhotes, né? Quando a gente olha para nossa história, isso transforma, certamente. Obrigada, Dani, pela confiança, pelo carinho. A gente está sempre juntas. Um beijo, obrigada. Tchau, gente.